Fala pessoal, estamos aqui dando início a mais um projeto da Bronzat PNs Advogados Associados, juntamente aí com nossos amigos e parceiros da Volpato, a assessoria empresarial. É um projeto novo, um podcast, onde a gente buscará trazer temas atuais, não só do direito, mas também de outras áreas que trazem bastante curiosidade para todo mundo aí que acompanha não só as redes sociais, os noticiários, enfim. Hoje a gente sabe que as notícias estão muito dinâmicas, cada vez mais rápido tomamos conhecimento de informações, posicionamentos mudam. Então o nosso objetivo aqui é justamente esse, descomplicar o direito, mas não só o direito, né, pessoal? Hoje estamos recebendo o pessoal que tem uma expertise na área de contabilidade e posteriormente será um projeto de 12 episódios. Então iremos trazer mensalmente pessoas que vão nos ajudar a descomplicar esses assuntos de uma maneira bem clara, com exemplos, de uma forma bastante prática, inclusive de como a gente pode utilizar esses debates que nós iremos travar aqui na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente sabe que o direito aí acaba afastando as pessoas muitas vezes por causa da roupa, do terno, da gravata, do próprio juridiquês. Então o nosso objetivo aqui, pessoal, é justamente afastar, trazer a população, trazer os nossos telespectadores para junto dessa conversa e que eles se sintam contemplados da forma que nós vamos expor o conhecimento. Logicamente, vamos tirar o formalismo, mas sem tirar a qualidade dos debates. Vai ser muita informação bacana, muito conteúdo bacana, bastante situações práticas. A gente quer aqui que as pessoas que nos acompanhem aproveitem esse material na sua vida prática. Então, esperamos que vocês gostem. É um projeto que a gente vem pensando e trabalhando há bastante tempo. Finalmente colocamos em prática. Iremos esperar o ano que vem, mas por que esperar o ano que vem, Ítalo, se podemos começar justamente agora? Antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra aí para o meu sócio e irmão Ítalo Bronzat, que vai fazer uma breve apresentação a respeito do nosso escritório e depois passará a palavra aí para os nossos parceiros da Volpato Assessoria Empresarial. É contigo, Ítalo. Olá a todos. Então, como o Alexandre falou, nossa ideia, embora engravatados aqui nessa beca, como diriam os mais antigos, a nossa ideia é trazer um conteúdo descomplicado, que seja fácil acesso para vocês. Nosso escritório ele fica aqui em Novo Hamburgo, para quem não conhece, na rua Tamandaré, no prédio Atlas Executive Center, sala 1601. A gente atende empresas, empresários de diversos ramos aqui na região e também em todo o Rio Grande do Sul e outros estados da nação. A gente está aqui hoje com parceiros, que são da Volpato Assessoria Empresarial. Nós fizemos agora no mês de outubro, juntos, um evento na CI, que foi o Consultório 360. Ele foi um evento voltado para clínicas médicas e profissionais da área da saúde de uma forma ampla. Foi um evento com bastante sucesso. O primeiro evento da casa, da ACI, voltado para esse setor que a gente sabe que é tão desafiador e com uma gama muito grande de situações e complexidades que aparecem no dia a dia do médico, do dentista, do profissional da área da saúde, porque muitas vezes eles acabam tendo o foco na área principal e não conseguem ficar atentos para detalhes como contabilidade, gestão, temas jurídicos. Então, já passando a bola aqui para os nossos amigos que estão aqui com a gente, fala um pouco mais aí, César, Roberto, como é que são essas dificuldades aí do dia a dia do profissional da área da saúde? Bom, primeiramente, agradecer pela participação aqui, por estar nesse novo projeto aí da empresa de vocês, essa parceria que a gente conseguiu junto ao evento que fizemos um mês atrás, para discutir um pouco sobre esse assunto que ele é tão amplo, essa questão da área da saúde é tão peculiar ao mesmo tempo, e aqui junto, eu representando a Volpato, junto com o meu colega aqui, o Roberto, da parte da consultoria, que o nosso segmento se divide em vários segmentos dentro da própria corporação. A empresa da Volpato hoje ela está sediada no mesmo prédio da Bronzat PNs também. Para nós é uma parceria muito bacana isso. E a ideia aqui é descontrair, descomplicar a parte da saúde
através do material bem direcionado, né, que a gente, né, quer trazer aqui para esse momento. E até, né, César, desculpa te interromper, é bastante interessante, né, essa troca entre escritório de advocacia e escritório da contabilidade, porque hoje as faculdades elas formam profissionais nas áreas de atuação e não empresários, não empreendedores, né? Eu acho por isso que fica tão legal, tão importante essa aplicação conjunta, né? Esse trabalho conjunto dos profissionais. Eu acho que é bem importante quando a gente pega essa tua colocação. Todas as faculdades de medicina que tem no Rio Grande do Sul, somente uma tem preocupação dentro do seu curso ensinar gestão. O médico está acostumado com as questões dele e a gestão não entra. E a gestão é a base também do negócio dele. Exatamente. Se não está bem gerido, daqui a pouco mais não tem clínica, não tem escritório e aí por diante. Exatamente. O médico, né, quando ele se forma ali na residência, que é um período longo, depois ele sai e ele acaba caindo com o CNPJ e sem muito como saber, né, aplicar e direcionar, né, essa não só parte. médico, né, fisioterapeutas e outras tantas nessa A gente área pode, da saúde. né, a parte dos dentistas, né, toda essa área da saúde é uma área que a gente percebe no decorrer de diversos clientes que a gente acaba atendendo, dessa grande dificuldade da parte de gestão, tanto jurídica, né, quanto gestão financeira contábil, né. Mas aproveitando aí, já que, né, para dar o start aí... Já quebramos o gelo, né? Quebramos o gelo. Vou começar um questionamento meu aqui para a parte jurídica, né, que para mim, né, acaba sendo uma dúvida. Então, por que o risco do consultório, né, o risco jurídico do consultório, ele nasce na rotina e não apenas quando chega uma notificação? Vou passar para o... Excelente pergunta, César. É que nós temos muitas vezes a ideia de que o problema nasce quando tu recebe uma notificação judicial, uma citação de um processo. Mas os problemas eles nascem muito antes, eles partem de uma gestão mal feita, de uma assessoria mal feita, porque nós temos um problema muito grande hoje, e eu repito isso diversas vezes sempre que eu tenho oportunidade de falar, da falta de um trabalho preventivo dentro das empresas. Então, tu receber uma notificação para uma defesa numa reclamatória trabalhista, o problema é muito antes. Por quê? O teu contrato de trabalho está bem feito? A tua relação é PJ ou CLT? Tu tem controle de jornada? Tu tem um médico de segurança e medicina do trabalho, né? Um profissional, de segurança e medicina do trabalho, que analisou todos os riscos da atividade que tu está desenvolvendo? Né? Tem condições dignas de trabalho para aquele colaborador que tu contratou? Porque a notificação, a citação de uma demanda judicial é apenas o estopim, né? Porque ela vai se basear em todos esses históricos que nós temos. Então, todas as empresas, ao meu ver, e acredito que todos aqui vão concordar, o básico é uma assessoria contábil, né? Até para dar os encaminhamentos, os registros necessários, né, do CNPJ, e também uma assessoria jurídica para que a gente evite esse passivo, não só na esfera trabalhista, né? Vamos ser bastante francos. Também temos, né, problemas na esfera civil, que depois serão trazidos pelo Ítalo, referente ao contrato de prestação de serviços, as responsabilidades que o profissional tem nas mais diversas áreas, se é uma responsabilidade de meio, se é uma responsabilidade de fim. Então, logicamente, né, nosso ponto de vista, as preocupações elas não nascem só com a notificação. Essa preocupação ela tem que ser antecedente. E de fato, assim, a gente fala muito lá no escritório, a gente gosta muito de defender a advocacia preventiva, né? E por que isso? É como se fosse um seguro, né? Tu vai ter um advogado que vai te ajudar a mapear problemas, a verificar situações onde podem acontecer um problema lá na frente. Então, por isso que o problema ele não nasce na notificação, ele vem muito antes, porque quando vem a notificação, muitas vezes tu não consegue fazer muita coisa além de simplesmente se defender. E às vezes o que eu vou fazer para minimizar a minha perda? E aí, o que acontece muitas vezes? Quando tu tem um trabalho preventivo, tu pode evitar esse tipo de problema com controle, com educação do colaborador, determinadas coisas que podem ser feitas, enfim. Tu pode até estar fazendo algo errado, mas pelo menos tu tem noção do risco que tu está assumindo. Exato. E pegando esse teu gancho aí, essas suas palavras de prevenção servem para mim para a questão nossa de gestão e da contabilidade.
Né? Exato. 100%. 100%. Pegue todas as três palavras que usaste no final e encaixa exatamente aquilo que... E aí, por isso, até não. Aí, já nisso, eu já quero engatar uma pergunta para vocês aqui, então. O que muda, então, considerando isso, né, na gestão, quando a clínica passa a ter acompanhamento estratégico real e não apenas uma contabilidade básica? Isso é um ponto, Ítalo, que a gente se depara muito quando a gente chega até uma clínica que você percebe que tem uma distância muito grande dessa parte de gestão com a parte de resultado, né? O escritório, ele cumpre com o papel dele fiscal, né? Que hoje, né, é bastante extenso. E a parte da gestão, que é onde, de fato, você vai conseguir enxergar um resultado, isso acaba, né, ficando a uma distância muito longa do próprio contador. Então, quando a gente atua ou entra em alguma clínica, o primeiro ponto que a gente faz é uma análise de que informativos que ela hoje utiliza para ter de resultado e, posterior a isso, a gente desenvolve todo um trabalho para, então, que o profissional, quem está à frente do negócio, consiga começar a ter pelo menos uma leitura de gestão, uma parte mais de controladoria, que a gente trabalha muito, né, Roberto? Sim. Para que, então, tu consiga ver, pô, tô tendo resultado, não estou, né? Então, eu acho que isso é o principal da diferença, né, da contabilidade básica para uma contabilidade mais de gestão, né? Mas quando a gente está para dentro de uma clínica, um hospital, seja o que for, a gente não analisa só as questões fiscais, a questão contábil, mas também quem são as pessoas que estão ali para dar esse suporte. Muito importante. Porque a ideia é chegar e apresentar um trabalho para formar novos profissionais para lidar com o trabalho que vai estar interno da clínica e não jogar somente para a responsabilidade do escritório de contabilidade. Então não é só emitir guias para pagamento de impostos, né, o trabalho contábil. Né? Ele vai muito além. Ele pode entregar muito além, na verdade. Mas a gestão é diferente de somente apenas guias. Sim, com certeza. Então, tu também tem que olhar quem são as pessoas que estão lá, né? Pegando também o teu gancho, se é terceiro, se é próprio. Quem são as pessoas lá? Porque, de repente, você vai treinar uma pessoa terceira, daqui a pouco ela não tem exatamente um compromisso também com a clínica, aprendeu duas coisas e vai embora. Exatamente. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, agora mais uma dúvida minha aí, né? Quais são... Vou direcionar aí, talvez, para o Ítalo, né? Quais são os maiores riscos hoje trabalhistas que as clínicas enfrentam no dia a dia? Sei que é um assunto bastante extenso, né, Ítalo? Mas que a gente também, né, Roberto, acaba se deparando isso quando a gente entra numa clínica e já sofreu algum processo, já teve algum problema nesse sentido. Inclusive, só complementando a pergunta, muitas vezes quando sofre um processo, muitas vezes até já tirou dinheiro de caixa também com esse processo. Sim, exatamente. Essa eu vou deixar para ti. Deixa comigo que essa área aí eu acho que eu consigo expor melhor. César, o primeiro ponto que deve ser cuidado é a forma de contratação desse profissional que vai atuar. Desde vai ser uma secretária, vai ser um RH, alguém da limpeza, ou um médico um profissional da saúde que vai dividir a clínica contigo, vai ser uma contratação PJ, vai ser uma contratação mediante parceria, ele vai dividir os custos, não vai. Então, o primeiro ponto que tem que ser chamado a atenção, tem que ter um cuidado especial, é a contratação, é o básico. Né? Muitas vezes as pessoas pegam um modelo de contrato na internet, peguei aqui, o ChatGPT me entregou um contrato. Não é bem assim. Temos que ver como realmente vai se dar essa relação. Vai ser uma relação seletista com os requisitos da relação de emprego, né? Está com muita subordinação e a pessoalidade. Ou vai ser mediante PJ, essa pessoa vai ter liberdade de horário, vai ter liberdade de trabalhar com outras pessoas ou não. Segundo ponto que eu gosto bastante de chamar a atenção, César e Roberto, a respeito do controle de jornada. Tá? Um dos maiores apuros que as empresas hoje sofrem na Justiça do Trabalho é relacionado a horas extras. E, né, a legislação prevê que só tem que ter um ponto eletrônico, né, um controle de jornada efetivo a partir de 20 funcionários. Eu tento sempre convencer as empresas que nós trabalhamos, os consultórios que nós prestamos assessoria, porque é um número mais enxuto de pessoas normalmente, a fazer esse controle da jornada. Por quê? Para não deixar dúvidas. A Justiça do Trabalho, a prova testemunhal, ela é muito forte. Né? Muitas vezes ela se sobrepõe à própria documentação, que muitas vezes tu tem, eu tenho um cartão ponto aqui, 8 horas, meio-dia, 14 horas, 18. Né? Então, assim, esse cartão é considerado britânico, né, pela linguagem da justiça, e ele não tem validade nenhuma.
Então é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Outro ponto, por exemplo, também, a questão de médico, de medicina e segurança do trabalho. Está com os laudos LTCAT, PMSCO, todos esses documentos estarem de acordo, porque para saber se aquele profissional está trabalhando realmente em condições dignas de trabalho, ou se faz jus à periculosidade, insalubridade, enfim. Esses documentos eles são quase que obrigatórios, né, para uma empresa evitar qualquer tipo de problema, não só na Justiça do Trabalho, mas no próprio Ministério Público do Trabalho. Outro ponto que merece destaque, César, tem que estar sempre, a atividade tem que estar de acordo com o que prevê a convenção coletiva da categoria. Né? Isso muitas vezes os próprios escritórios de contabilidade fazem esse controle, né? Justamente em relação ao aumento salarial, a questão de se tem vale alimentação, como é que funciona alguns detalhes. Então a empresa tem que estar sempre acompanhando muito bem quando há os dissídios coletivos para estar de acordo com a convenção coletiva e, sobretudo, em alguns casos, como questão de implementação de banco de horas, a questão relacionada ao intervalo intra-jornada, se pode chamar o sindicato, desde que haja o interesse dos funcionários, e prever, mediante acordo coletivo, tanto a situação em frente ao banco de horas, quanto a redução ou o aumento do intervalo intra-jornada. Então, são pequenos pontos que a gente vê hoje onde residem os maiores problemas, né? Tanto das empresas, das indústrias, quanto das clínicas médicas. Esse controle de jornada, essa forma de contratação, para mim, se eu pudesse destacar dois, seriam esses dois pontos que eu destacaria. Alexandre, antes de devolver a bola para os nossos amigos aqui, já tu tocou num ponto ali que é bem importante, que é a questão da pejotização. Se puder falar na prática, assim, como diferenciar um contrato regular de um irregular, se tem como fazer essa diferenciação. Na verdade, né, a pejotização é quando a empresa ela contrata outra empresa, né? Quando não é pejotização, uma relação seletista, a empresa contrata uma pessoa física. A pejotização hoje ela vem sendo muito utilizada, é um tema, né, bastante controverso, inclusive no judiciário brasileiro, inclusive é um tema, né, de um recurso que está em repercussão geral no STF, justamente para trazer algumas balizas, né, para se interpretar melhor essa relação da pejotização. E basicamente, quem trabalha mediante PJ, em tese, não teria subordinação à empresa. O que quer dizer isso? Tem horário livre, trabalha quando quer, desde que entregue o resultado. Outro ponto que merece destaque é a falta de pessoalidade. O que quer dizer isso? Não precisa aquela pessoa determinada prestar aquele serviço. Qualquer um outro pode vir e prestar aquele serviço para aquela determinada empresa. Logicamente é um risco muito grande. Por quê? Porque hoje no Brasil banalizaram a pejotização. Empresas com cargos que recebem um salário de 2, 3, 4 mil reais, contrata a pessoa mediante pejotização, né, para aumentar um pouco o salário, já que economiza nos impostos, e acaba criando, querendo ou não, uma bola de neve. Porque a pessoa, quando ela sai, ela pode ingressar na Justiça do Trabalho, pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício, cobrando todas as verbas trabalhistas decorrentes desse contrato. FGTS, sim, contribuições previdenciárias também entram nesse balaio todo. E, inclusive, pode gerar um direito à indenização por dano moral. Agora, a pessoa trabalhar sem carteira assinada. Pelo que eu estou vendo, tudo que tu está falando envolve basicamente gestão, organização, uma consultoria bem organizada, né? E aí a gente vai devolvendo a bola para vocês, né? Falando então, como que um plano de ação e o status, reporte mensal, ajudam o gestor a tomar decisões melhores e mais rápidas, né? Fazendo um gancho, né, com o que a gente acabou de falar aqui. Sim, sim. Para o desenvolvimento do trabalho, assim, quando a gente chega até a clínica e faz todo o mapeamento, a partir de então a gente lança um plano de ação para ter os pontos que foram apurados e uma sequência, né, de trabalhos, seja concomitantes ou não, né? Com a equipe a gente começa então a desenvolver junto com quem está à frente do negócio, para que tudo fique mapeado e a gente consiga, né, ir alcançando os objetivos. Dentre uma das situações que vocês comentaram agora, a parte do setor do RH, da empresa, onde você precisa verificar se a questão da documentação, né, a questão... Que é muito importante. Inclusive, os escritórios de contabilidade dão muito suporte nessa questão de RH. Muitas empresas não têm o RH interno, né, e buscam na contabilidade. Acaba vindo para o escritório, né? Mas também existe um distanciamento onde o escritório dificilmente chega a esse ponto lá dentro do cliente, né? Existe essa distância. Então, o plano de
ação a gente vai elencando os pontos que a gente precisa e que acha que é prioritário, né, em desenvolver, e com isso mensalmente a gente vai fazendo um fechamento e apresentação do evolutivo da consultoria, porque eu penso assim, a consultoria ela tem que ter início, meio e fim. Não é uma situação que você vai plugar num cliente e é claro que depois possam surgir outras demandas, né? Mas tem que ter o entregável. Mas ela tem um prazo mínimo, César? Ela para tem implementação, enfim? Isso. Ou depende do tamanho da estrutura da empresa? Isso é boa pergunta, Alexa. Eu penso que é difícil tu mensurar isso de acordo com o tamanho do negócio. Muitos têm essa visão que um negócio muito grande ele acaba tendo uma consultoria mais ampla e às vezes o grande está mais organizado que o pequeno e aí inverte essa ordem, né? Isso acho que vai depender muito de qual é a qualidade dos profissionais que foram contratados para trabalhar nesse ambiente. Antes de vocês chegarem? Se nós chegarmos, claro. Se na avaliação que a gente fizer, entendendo que tem pessoas que têm que ser substituídas ou trazer outras pessoas mais capacitadas para o negócio, também a gente indica. E como é que é a aceitação das empresas? Porque vocês chegam, se eu entendi, vocês chegam e mudam o jogo, começam a dar as cartas. Exato. E a gente sabe que muitas vezes o empresário, né, um pouco mais tradicional, ele é difícil ele aceitar essas mudanças. Como é que é a aceitação para vocês? Eu vou voltar um pouquinho na linha do tempo. Essa questão de gestão ela está associada à chamada controladoria, né, que vem realmente do mercado externo não brasileiro. Ela nasceu praticamente muitos anos atrás, mas no Brasil muito mais com a chegada das montadoras no Brasil, Ford, Volkswagen e assim sucessivamente. Então a gente está falando uma coisa que tem 70 anos. Um jovem? Jovem, 70 anos. Mas se for olhar as faculdades, praticamente não falam sobre isso. Praticamente nada. E se a gente olhar ainda dentro dos os conselhos muitas vezes estão começando a falar sobre gestão agora. Então, para te ver assim, que é um tema que é extremamente importância, principalmente no Brasil, lá fora é normal, é comum trabalhar com essa visão, e a gente ainda está começando a engatear. Então, muitas vezes chega no empresário da área da saúde, seja ele qual for a sua formação, muitas vezes ele não entende nem o que a gente está dizendo da gestão. Eu imagino. Ele sabe prestar o serviço lá na ponta e normalmente tem uma secretária que vai ajudar ele a emitir nota fiscal. E muitas vezes ele também não tem noção se aquilo que ele está montando, aquilo que está fazendo, deveria dar muito mais lucro do que realmente dá. Mas até para concluir a pergunta, Alex, esse é um ponto que você tocou bastante. Ele é sensível, né? Porque você chegar onde tem um profissional dentro de uma clínica ali que já está há 13 anos, está há 10 anos, e você identificar que aquele profissional ele não está agregando, não está conseguindo implementar o que de fato foi contratado, e você reportar isso, e você conduzir isso, essa troca, eu digo que é um dos maiores problemas assim que a gente acaba enfrentando. Mas com o tempo, o próprio profissional ele vai entendendo que ele não está conseguindo ter entrega, ou ele não tem a capacitação, ou ele não está aberto à capacitação. Ou está deixando de ganhar dinheiro lá no que ele faz por receio de deixar na mão de um profissional qualificado aquela responsabilidade, né? Exato. Não, a gente enfrenta isso também na advocacia, né? Eu sempre fiz assim, nunca deu nada. Pois é, mas deu. E vai dar outras. E é difícil, que muitas vezes tu pega um empresário, uma pessoa mais antiga que está... Você saiu do nada, saiu do chão da fábrica, construiu uma empresa, ou um próprio consultório, né? Abriu um consultório sozinho numa cidade e acabou se tornando uma clínica gigante. O que tu sabe, o que tu já fez na tua vida para estar me ensinando? Sabe? É um desafio grande que, como nós temos, eu acredito que vocês também, profissionais da contabilidade, também enfrentem isso, né? Bastante. Sim. Bom, vamos então voltar a bola, né? Não, senão a gente vai aqui, né? Começa a devagar aqui, vai longe, assunto aqui não falta. Sim. Bom, por que tantos processos de responsabilidade civil surgem de falhas de comunicação e não de erro técnico? Boa pergunta. Acho que a gente vai entrar num tema bem sensível agora aqui, que é a responsabilidade civil, que é basicamente quando alguém vem e questiona a capacidade técnica de um profissional, né? E aí a gente sabe que a pessoa foi lá, estudou muitos anos, se preparou, fez a graduação, fez pós-graduação, fez curso, certificação, muitos passam por uma residência médica quando tem uma especialidade, e aí vai lá, acontece um problema numa cirurgia, num atendimento, enfim. E o que a gente constata no dia a dia, assim, é que a maior parte dos casos, é claro que vão acontecer falhas, eu acho que o ser humano ele é falível, faz parte do negócio, né?
muitas vezes as pessoas vão passar por situações como essas e tem que estar preparadas para isso, porque a gente que trabalha no dia a dia sabe que está sujeito a uma situação como essas. Mas o que a gente percebe na maioria dos casos é que existe uma falha na informação. E aí quando a gente vai falar agora, por exemplo, aqui, vamos falar de oferta de produtos e serviços, né? Muitas vezes há uma falsa promessa, ou uma promessa que não é muito bem entendida, ou o cliente, consumidor, ele sai de um atendimento achando que vai acontecer uma coisa e na verdade é outra. É claro que assim, existem dois tipos de situações, que é a responsabilidade de meio e a responsabilidade de fim, né? Então, assim, quando a gente está falando de uma responsabilidade de meio, o que isso significa? O profissional, muitas vezes, ele vai ser acionado para resolver um problema, uma urgência, uma intervenção de uma situação que a pessoa está correndo risco de vida, ou, enfim, de ficar com alguma debilidade. Então, em situações como essa, o profissional não tem obrigação de resultado, né? Ele é um mecanismo para tentar trazer saúde e recomposição daquela pessoa ao status quo ante, né? Ou, digamos assim, ela está com problema do coração, está tendo um infarto, alguma coisa nesse sentido, ele vai agir para tentar resolver o problema e, claro, a não ser que tenha um erro grosseiro, uma falha muito grave, não tem responsabilidade, não é obrigado a salvar a vida daquela pessoa. Agora, quando é que a gente fala em obrigação de fim? Especialmente no ramo da estética, né? Quando a gente vai falar em cirurgia plástica, que a pessoa vai contratar um profissional para trazer um resultado, ela quer ficar bonita, ela se espelha em alguma coisa, né? Então assim, vai fazer uma cirurgia de nariz, um transplante capilar, ela já sabe como é que ela quer ficar, ela já trouxe um modelo, já teve um planejamento cirúrgico, já foi dito mais ou menos como é que ficaria o resultado, embora... Mas não vai entrar um Zacarias e sair um Brad Pitt também, né? Mas muitas vezes a gente vê casos, especialmente assim, né? Tirando o abraço do nosso assado, já vi imagens que vêm lá da Turquia, que a pessoa sai de um jeito e entra de outro jeito, né? Porque eu vejo muita coisa... nem a mesma pessoa. Eu vejo muita coisa que acontece, especialmente no ramo da estética lá, que vem lá da Turquia, né? Não tenho nada contra os médicos que fazem a formação lá, mas a gente vê coisas acontecendo lá que às vezes a gente até duvida e não sabe até se não é IA, né? Porque hoje a IA faz qualquer coisa, né? Mas quando a gente está falando, então, de uma regra geral, é uma obrigação de meio, não tem que entregar um resultado. Agora, quem trabalha no ramo da estética, do embelezamento, aí sim, a não ser que seja uma cirurgia reparadora, por exemplo, a pessoa teve parte da face queimada num acidente e vai recuperar, é diferente. Agora, eu estou indo lá buscar embelezamento, eu tenho que ter entrega de resultado. E aí, claro, o resultado ele pode ou não pode acontecer, e não necessariamente pela atuação do profissional. O resultado pode não vir a acontecer por uma questão fisiológica do paciente, ele pode não vir a acontecer por uma questão do pós-operatório, dependendo do comportamento do paciente, mas também pode acontecer uma falha técnica, e aí sim, nesses casos, sim, o profissional ele vai ser responsabilizado. Tá, mas e aí o que isso pode repercutir falando em dinheiro, em problemas, tá? Tive um problema numa cirurgia que eu fui fazer, eu fiz um botox. E não deu certo, não atingiu o resultado esperado, enfim. O que essa pessoa pode vir a me exigir judicialmente? Bom, tem algumas questões, né? A gente pode falar aqui em dano estético, se causar alguma questão permanente, né? A gente pode falar dano moral de um modo geral, porque a pessoa ela vai ser exposta, ela vai ficar um tempo até se recuperar, enfim. Torçamos para que seja algo provisório, algo ali que aconteceu, mas que pode ser recuperado. Então, basicamente, um dano moral, pelo abalo, pela situação que aconteceu, um dano estético. E um dano material referente ao reembolso do valor? Sim, com certeza. Se ficar demonstrada que a cirurgia ela não foi realizada da forma adequada, é bem complexo, porque isso vai passar por um processo judicial, tem uma perícia, né? E aí essa perícia são processos longos, então... Mas a gente vê muito por aí acontecendo, especialmente agora que cada vez mais as pessoas estão buscando a melhoria na beleza, né? A vaidade, né? A vaidade, muito eu acho que é justo, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais recursos para isso, estão investindo mais, querendo a imagem é tudo, né? Agora, por exemplo, dependendo de uma situação, a gente pode falar em dano material, se acontecer um óbito, por exemplo, que é uma medida extrema, se é uma pessoa que abastecia a família com recursos financeiros,
pode até se pensar em pensionamento pela expectativa de vida média de vamos pensar aqui num homem gaúcho, a minha expectativa de vida média é em cerca de 80 a 85 anos. Essa pessoa, ela abastecia a família com recursos financeiros, tu desconta lá 1/3, que é para a Previdência, 2/3 de pensão mensal para essa família, se acontecer alguma mais extremo, mais grave, que seria o óbito. Então é muito complexo. E em pouquíssimas palavras, como evitar isso? Como eu profissional da saúde, evito ou pelo menos reduzo esses riscos? Eu acho Tem algum documento, algum tema, alguma coisa que eu possa apresentar para esse eu acho meu que paciente, meu cliente? a melhor técnica, em primeiro lugar, né? Tá sempre concentrado, não adianta, sempre aquele dia tem que ser o melhor dia do profissional. Né? Porque quando a gente lida com uma questão mais importante, que é a saúde, que é a vida da pessoa, não tem como, hoje eu estou num dia ruim, eu vou fazer um serviço meia boca. Né? Hoje eu vou fazer um nariz tortinho, hoje eu não estou empinado, então, assim, azar. o principal, né, tá sempre muito bem organizado, muito bem preparado, contrata uma empresa para cuidar da gestão, a consultoria, a contabilidade, ter um advogado para uma assessoria preventiva, cuidando da empresa, porque, querendo ou não, aquele profissional ele tem que entregar o melhor que ele tem, que é a expertise técnica dele, seja através dele ou através dos profissionais contratados, os colaboradores da clínica. Falando em assunto delicado, Ítalo, agora... Eu só queria complementar aqui a tua fala. Claro. Casos verídicos, né? Muitas vezes essa questão de um profissional contratado para trabalhar dentro de uma determinada clínica ou hospital, responsável pela questão do estoque. A gente sabe que esses insumos muitas vezes têm seus prazos de validade, tendo muitas vezes uma refrigeração adequada. Né? Uma lente de contato, por exemplo, tem uma vida útil, tem que ter uma certa temperatura. De repente, há um descuido disso, a temperatura oscilou, ninguém viu a questão da lente e vai fazer uma cirurgia do olho. Implanta a lente está em uma bactéria, perdeu a vista. Aí vai ao encontro do que o senhor estava falando. Exatamente. Não, é um cuidado que tem que ter, né, diariamente, como o Ítalo destacou. E outro assunto que requer cuidado, né, senhores, até mesmo pela reforma tributária que se avizinha, batendo aí a porta já, inclusive, planejamento tributário. Como é que a gente pode diferenciar estratégias tributárias legais de atalhos que colocam o negócio em risco? Bom, isso é um assunto, acho que a gente teria aí uns 3 podcasts para estar abordando. Né? De início, né? De início, ainda mais que uma situação que está muito, né, agora levantando várias possibilidades que no meu ponto de vista, né, e da nossa organização, a área, né, de prestação de serviço, eu acho que vai ter uma mudança bastante expressiva, né? Nós, contadores, médicos, advogados, a grande maioria da parte da prestação de serviço vai ser bastante impactada, acredito eu. Não sabemos de que forma ainda, né? Para que lado que vai se encaminhar. A gente já tem alguma previsão que vai ser bastante expressivo, né? Mas voltando ao questionamento, trazendo para dentro de uma clínica, trazendo para dentro desse segmento da área da saúde, a questão estratégia tributária, né? Falando no decorrer e desenvolvendo diversos trabalhos ao longo dos anos, a gente percebe que às vezes a clínica não está adequada ao formato de tributação que ela deveria. Sendo porque existem diferenciações, né, conforme o tipo de serviço prestado tem enquadramento diferenciado. Não é um balaio só, pontuou antes, né? Então, já pegamos diversas situações de clínicas onde o enquadramento não está adequado à situação, né? E aonde que a gente consegue perceber isso? Pois quando você vai fazendo o fechamento, vai desenvolvendo um DRE que seja, né, um fluxo de caixa, e tu consegue perceber que está tendo um desencaixe, você vai vendo, vai caindo para a parte da tributação, você vê que ela está tributando alguns serviços mais do que ela deveria. Então, mas essa identificação não se dá da noite para o dia. Tem todo um processo de análise de vocês para identificar esse problema. Não, e digo mais, Perfeito. até tu falou em DRE e fluxo de caixa. Seriam os indicadores financeiros essenciais que o gestor de saúde precisa monitorar mensalmente? Vamos lá, Roberto. Vou deixar para você falar um pouco. Tem coisas que estão relacionadas diretamente à contabilidade fiscal ou então à contabilidade gerencial, que a gente está chamando de gestão ou controladoria. Né?
Então, também, assim, não tem uma regra única. Depende da maneira que cada empresário que contrata o serviço quer enxergar o seu negócio. A gente, geralmente, traz uma suposição de que, olha, se a gente enxergar esses indicadores, vai te dar uma noção de que direção está a tua clínica. Né? Por exemplo, liquidez geral, liquidez corrente, ou então resultado, lucratividade. Isso falando mais na parte fiscal. Existem outros tantos indicadores operacionais que, assim, o universo é imenso. Então, vai realmente assim, eu acho que para essa clínica, ou para esse laboratório, ou então para esse hospital, se eu implantar esses 4 ou 5 operacionais, eu chego no objetivo que eu quero. A leitura fica transparente. Perfeito. Porque também não adianta eu chegar lá com um caminhão de indicadores, se de repente só a lambreta já é o suficiente. Dica de casa, então, aqui para quem está nos assistindo e que quer medir poucos indicadores assim para iniciar dentro do seu negócio. Os indicadores, na verdade, é o reflexo final daquilo que tu faz. Sim. Então, não adianta também tu fazer uma coisa que não tem serventia, o indicador vai te... A gente usava aquela expressão lá na área da TI, botou lixo aqui, vai retirar lixo lá. Serve os indicadores também. Então, os indicadores é apenas uma sequência final daquilo que tu faz bem feito. Que passa por toda aquela análise que eu te fiz o questionamento. Isso. Então, César, do prazo que nós precisamos para ver se aquele enquadramento tributário é realmente o melhor para aquela clínica. Perfeito, Exatamente. perfeito. Essa curva, né, até tu chegar e identificar as informações e identificar o que de fato faz sentido para esse negócio. Como o Roberto comentou, né, a gente tem um leque, uma gama muito grande de indicadores, mas, por exemplo, para um determinado nicho ou uma determinada clínica, você vai ajustar o que faz sentido, né? Nem sempre são os mesmos indicadores que vão ser Talvez utilizados. os fiscais, sim. Os fiscais, sim. Talvez 3, 4 de uma gama grande. Agora, os operacionais é muito Cada próprio. caso é um caso. Eu posso ter 2 clínicas frente a frente, mas a postura de cada uma é diferente. Entendi. A leitura é diferente. Então, de repente, assim, olha, para ti eu vou fazer isso e para ti isso. É bem personalizado o serviço de vocês, O trabalho então. de gestão é exclusivamente personalizado. Ele é Porque personalizado. não adianta eu pegar o que eu fiz na clínica A e querer aplicar na clínica B. Mas não vai servir. mesmo que sejam 2 clínicas de harmonização facial, não quer dizer que os indicadores são não é só que necessariamente. Não, porque de repente uma clínica trabalha de uma forma redonda e outra trabalha Então, de se uma eu forma vender um quadrada. curso na internet, digamos, vou descomplicar a sua clínica com 10 passos de harmonização facial em 10 passos de contabilidade, isso aí é charlatanismo. Não diria isso, tá? Eu acho que é aproveitamento de alguma coisa assim, que algum tem desconhecimento. Mas tem que ser muito personalizado, até para que seja A contabilidade, entregue. ela segue as legislações, então tu não tem como Sim. fugir daquilo ali. Agora, a gestão, tu faz da maneira que você quer. Sim. Então não adianta, de repente, que se falava muito tempo atrás, nesse exemplo que eu citei da controladoria, de repente pega as 2 montadoras, né? Volkswagen e Ford, por exemplo. Se tu fosse numa e fosse da outra, você ia plantar coisas diferentes. Não, eu imagino. Totalmente. É por isso, então, que se esses relatórios gerenciais estiverem bem estruturados, eles vão ajudar na tomada de decisão do responsável pelo estabelecimento. Se for olhar para o ângulo fiscal, o que serve a contabilidade fiscal? Não desmerecendo os contadores nem os escritórios que trabalham maravilhosamente para isso. Atender praticamente 3 sócios, governo federal, estadual e municipal. Agora, a gestão não. A gestão vem para atender os sócios do seu negócio. Perfeito. A tomada de decisão é ali, porque muitas vezes a contabilidade, se um mês, vai fechar lá 10, dia 15, depende. Tem Emite empresas- nota fiscal, manda os documentos contábeis, entregou as E muitas vezes declarações. nem chega a acontecer reuniões da contabilidade com os seus sócios. Tá, mas aí trazendo na prática, eu sou ansioso. A gente sabe que a ansiedade é um mal do século, né? Contratei a Volpato. Não, acho que meus indicadores aqui, eu tô na faixa errada, tá, minha questão tributária tá uma bagunça. César e Roberto, resolvam para mim isso. Quanto tempo vocês precisam? Quanto tempo vão ver se eu tô no... O tempo é inimigo da pressa. Mas eu sou ansioso, não podemos esquecer do que eu Sim, destaquei sim. no Então, eu vou te início. mostrar que a ansiedade... Eu não te- quero um prazo. A ansiedade Sim. não te leva a nada. Eu quero um prazo. então- Me leva ao infarto. Não, A gente já viu na história que não apenas na área da saúde, acelerar algumas coisas antes de ter certeza. a prova. Está aí Com alguns certeza. casos que passaram algumas vacinas que aconteceram alguns anos Com atrás. certeza. Né? Não tinha nem sido testada. Quem foi testado fomos nós mesmos. Né? Então, assim, não adianta apressar uma coisa. Se você já estava de uma certa desordem,
Não é da noite para o dia que a gente vai arrumar a casa. Com certeza. Mas eu acho que a gente consegue posicionar um pouco essa tua dúvida e essa tua ansiedade, trazendo esse questionamento para uma realidade. Porque eu também entendo que quando você contrata uma consultoria, você está numa situação possivelmente que você precisa de um resultado o quanto antes para ver onde é que está o furo do negócio. Vamos chamar assim no jargão. Né? Hoje, em 3 meses, em 90 dias, a gente consegue fazer um diagnóstico inicial, onde a gente já vai conseguir dar os primeiros passos lá para dentro do plano de ação, para começar a ter essa organização, seja ela fiscal, que a gente precisa analisar a parte fiscal, a parte de gestão, e também respondendo, Ítalo, uma dica, né? Você falou antes, que dica que você dá hoje para uma clínica que está um pouco, né, na dúvida, por onde eu começo, né? Eu acho que hoje a clínica, o documento básico de gestão que ela deveria ter é um fluxo de caixa montado. Né? Seja ele num formato bem simples ou não. Um caderninho é suficiente? Livro caixa? Eu digo o papel ainda, né? Ele ajuda. Vamos dizer que é um profissional, uma clínica de fisioterapia, onde tem uma pessoa que faz a coordenação, ela mesma atua e por aí vai. Seja um caderninho onde ela tem o fluxo de caixa, mas ela precisa ter a informação. Com a informação, você faz a gestão. Né? Então, agora tem ausência de informação, tá misturada a parte da pessoa física com a jurídica, com a clínica ali, começou a misturar lá do pessoal, né? Que é o princípio da entidade, que a gente chama, que é um dos princípios da Receita, que ela regulariza essa parte, aí complica um pouco. Então, um bom fluxo de caixa, acho que é uma dica aí, né, Roberto? Acho que... Mas se vai começar, em vez de começar no papelzinho, já bota numa planilha, é mais fácil depois de colocar fórmula, né? Então, assim, se vai ter o trabalho de escrever, abre o computador, já coloca ali, que tu consegue somar, planilha Excel ali. Uma planilha básica de Excel, hoje até o ChatGPT te ajuda a começar essa planilha, depois tu vai evoluir, mas o básico é iniciar, né? Eu acho que o Alexandre falou um negócio da ansiedade, né? E a gente vê isso também no meio jurídico. Muitas vezes o empresário nos procura, a gente inicia um trabalho e ele também já quer, um resultado agora, né? E não enxerga muitas vezes que a coisa já está acontecendo. E desde o primeiro mês. É claro que para esse resultado ele ser notado, vai precisar de um tempo maior, 30, 60, 90, dependendo do que está se mexendo, ou o tamanho do que tem que ser corrigido, para não se dizer uma bagunça, precisa de mais tempo, né? Às vezes é 6 meses, é 1 ano. Então, isso é um trabalho constante que a gente tem lá no dia a dia, que é educar o empresário, o empreendedor. Dizer, olha, vamos com calma. Primeiro a gente vai passar aqui e vai olhar na tua estrutura civil, vai revisar contratos, vai revisar as tuas relações com os fornecedores, com os clientes, vai ver o que pode melhorar aqui. Depois a gente vai lá, passa pelo trabalhista, a gente revisa como é que está o contrato daí com os colaboradores, se tem contrato PJ, se não tem. Muitos casos a gente acaba entrando na questão do registro de marca, que a gente vai olhar se a marca está protegida, mas às vezes as pessoas elas querem o resultado antes, para ontem. Até essa semana eu estava conversando com um cliente e ele disse assim, não, mas eu preciso para ontem. Eu disse assim, tá, mas por que tu precisa para ontem? Porque tu começou agora. Se tu tivesse começado antes, e daí a gente vai falar então da advocacia preventiva, de uma consultoria também que ela é preventiva, a gente está planejando o futuro. E na advocacia também é assim, a gente planeja o futuro. E a gente está aqui, muitas vezes, e eu imagino que vocês também tenham essa dificuldade, muitas vezes a gente está antevendo problemas e a gente está resolvendo um problema que a pessoa nem se ligou que ele ia acontecer e ele não acontece. Mas se a pessoa não estiver enfrentando uma reclamação, um problema grande, uma demanda, ela até às vezes não dá valor para o trabalho que está sendo feito. Mas não vê que, de fato, o nosso papel, vocês como consultores, nós como advogados, é antever e evitar problemas. Mas é um trabalho constante que a gente tem de educação, de prevenir. Muitas vezes a empresa, o cliente, ele vai chegar até nós quando já existe o problema. Mas aí é o que a gente fala. Vai ser muito mais caro, vai ser muito mais doloroso. Além de pagar para outra parte, tu vai pagar também para o advogado. É que o cliente, né, Ítalo, muitas vezes, ele tem que ver como um investimento. E não como uma despesa. É como um seguro. Isso que é muito difícil, né? Eu não preciso, tá? Mas quando tu precisar, vai ser o dobro, cara. É bom ter alguém do teu lado ali, que a gente vai atravessar a rua quando é criança, né? Não tem ninguém pegando na tua mão, mas tua mãe pega na tua mão, tu atravessa mais tranquilo, né? Já vai, tu tá seguro, vou chegar do outro lado tranquilo, tem alguém me aparando.
Então, eu acho que essa leitura que muitas vezes é feita de não, é uma despesa, não vai aumentar, né? não tem como investir nisso agora. Não, peraí, a gente senta, conversa, mas tem que ser encarado como investimento. Melhora, não tem como melhorar. Tu tendo uma gestão ou tu tendo um escritório de advocacia fazendo esse trabalho preventivo, não tem como as coisas não darem certo. Tu evita os problemas futuros, né? Esse é um ponto que você comentou, Alex, a questão do custo, né, de como que eles visualizam isso, né? E normalmente quando a gente apresenta uma proposta, né, até o médico, o profissional da área da saúde, ele se surpreende. Pô, não, achei que seria mais o valor, né? Ou daqui a pouco, não, pô, tá dentro do meu fluxo de caixa, acaba investindo, você começa a mostrar, e acredito que para vocês da mesma forma, quando tu começa a ter os entregáveis, né, que ele vai se organizando, aquilo passa a ser um investimento, conforme você pontuou, né? Então, acho que é tudo um paradigma, né? Eu acho que tu tocou num ponto aqui que eu já vou te fazer mais uma pergunta, então, né? Sobre custos e precificação, porque eu acho que esse é um trabalho que é entregue pela consultoria, né? O que o gestor precisa entender, então, sobre custo real por exame, por convênio, e por que isso altera a estratégia de crescimento da clínica? Eu falo isso porque eu vi na apresentação que vocês fizeram lá no consultório 360, foi muito bacana, mostraram na prática, didática, com os números com planilha, né? Então, se puder falar mais um pouco sobre isso. Vamos lá. Não, Roberto, pega a palavra aí, vai coordenando aí que eu complemento. Existe uma questão um pouquinho cultural. Tá? Muitas vezes, como eu não faço o cálculo, eu vejo com o meu vizinho o que ele fez de cálculo de custo. Né? Então, ele tem um preço, olha, esse meu preço aqui é de tal serviço. E eu aplico o mesmo. Só que os custos internos de um e de outro são totalmente diferenciados. Vamos pegar um exemplo aí, que eu citei lá, né? Uma grande empresa aqui de Novo Hamburgo deixou de ter terceiro e montou o seu próprio hospital. Imagina essas clínicas que prestavam serviço para ele, digamos que uma delas fosse 50% do seu negócio. Está saindo fora, né? Avisou, olha, tal dia, tal mês eu estou saindo fora. Se a pessoa, de repente, não tem um cálculo de custo bem estruturado por serviço ou pela tipo de planos, ele fecha no outro dia. Os convênios. Tá? Porque eu me baseava no valor que o vizinho cobrava, eu também estou cobrando. Então, você tem que fazer o estudo, porque também, na hora de comprar os insumos, de repente, o insumo do vizinho é diferente do que eu paguei. Eu consigo negociar melhor, eu tenho uma negociação mais prática. Eu, de repente, eu compro muito mais volume do que o dele. Já começa a ter a diferença. Tem menos funcionários do menos funcionário, menos ações trabalhistas, pago menos o valor do aluguel também, né? Tudo, e daqui a pouco o vizinho está com os contratos próprio, eu não tenho que pagar aluguel, nada. E daqui a pouco o vizinho está com os contratos todos irregulares lá, contratou frio e ele não sabe. Então, assim, está aplicando, se ele está sendo competitivo no mercado. No momento que eu tiver bem mapeado os meus custos, eu posso tomar as melhores decisões possíveis. Inclusive, se é caso de manter ou não determinado convênio. De repente é o seguinte, de repente tem um convênio que ele é representativo para mim, mas ele traz mais prejuízo do que lucro. Olha, gente, infelizmente eu não posso continuar com isso. Então é o seguinte, eu vou reduzir o tamanho da minha clínica, talvez até demitir pessoas. Mas aí, essa parte, Roberto, vocês entram com o trabalho de gestão de vocês, fazem esse mapeamento e conseguem entregar para o profissional da saúde. Sim, primeiro é tudo isso que esses dados. Tudo isso que o Celso falou. Depois, com o tempo, a gente começa a entrar dentro da parte mais de gestão. Primeiro faz um levantamento mais fiscal e dentro ali a gente vê as necessidades que estão acontecendo. Olha, ele não tem resultado, ele não tem controle de custo, não tem controle de gestão, e a gente começa a implantar tudo isso lá para dentro. Porque assim, quem não tem gestão não leva nada. Mas para a gestão tem que ter bola de cristal. Não é bem isso. Eu posso ter várias informações técnicas que eu transformo em relatórios, e esses relatórios eu vou mensurando mensalmente e vou tomando decisões. Por exemplo, eu citei aqui há pouco, a contabilidade muitas vezes encerra, quando não é uma contabilidade interna, que está tudo dentro do seu próprio sistema, muitas vezes fecha no primeiro, segundo dia, mas tem outras que não, depende de outros escritórios para fechar lá no 10º dia. Ora, 10º dia já passou o quê? 1/3 praticamente do mês seguinte. Eu tive um problema aqui, eu já estou lá, até entender qual é o problema e tomar a decisão, eu já perdi o 2º mês. A gestão ela faz diariamente ou semanalmente. Olha, eu fiz uma previsão aqui, eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho um orçamento que está dizendo o que vai ser o meu mês. Ora, se de repente ele está fugindo daquilo, para tudo, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu faço a gestão
diária. Eu não espero totalmente a contabilidade. A contabilidade termina, eu faço um comparativo. Olha, chegou naquele objetivo ou não? Se não chegou, o que está acontecendo aqui? Exato. É isso que tem que se fazer. É, Agora, isso é uma quebra de paradigma. Esse paradigma está associado à questão cultural. Sim. E esse ponto, Ítalo, que você comentou, que a gente fez um painel lá expondo a situação, né, dessa parte de custo e resultado, o que faz sentido ou não. Esse é o maior problema que hoje eu visualizo em qualquer clínica que a gente entra, que elas estão vinculadas a algum tipo de convênio. Primeiramente, porque os convênios hoje é uma caixa fechada a questão de repasses. Né? Existem uma série de descontos que vêm agregados. A conciliação é outra caixa fechada. Essas clínicas têm uma movimentação, não conseguem entender de forma clara e objetiva como é que vem sendo esses repasses. Então, só aí, normalmente, tu já tem um desencaixe do fluxo de caixa, porque daqui a pouco você prestou o serviço hoje, com um convênio você recebe em 90 dias, com outra em 70, o outro em 15, e isso, conforme o maior número de convênios, vai criando todo um problema. Eu chamo de problema porque a maioria delas não consegue fazer esse tipo de gestão. Está pagando para trabalhar para determinado convênio. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E existe convênios hoje, e os convênios também estão sempre atrás de uma gestão, de redução de custos, e essa classe que está vinculada a eles, está operando dentro desses convênios, acaba, né, sofrendo com essa falta de gestão e controle, aonde que, como o Roberto bem pontuou, daqui a pouco você está operando por um convênio ali, você acha que está tendo retorno e, na verdade, você está pegando outro convênio para bancar esse que não está te dando resultado. Está pagando para trabalhar. Está vendendo almoço para comprar janta. De repente, tu tá com um convênio negativo, que ele te faz o pagamento em 90 dias. Aí tu traz um outro para 120. Adiantou alguma coisa? Piorou o teu carro. É isso aí. Bom, então, né, Ítalo, uma dúvida que eu fico também, né, como contratos e documentos claros reduzem processos e fortalecem a relação médico-paciente, né? Quais cláusulas são fundamentais, né, para essa situação? Perfeito. Nem falaria em cláusulas fundamentais, mas eu acho que é uma sequência de documentos e é uma sequência que tem que ser criada pelo médico nessa relação. Vamos lá. Primeiro, a importância de ter um contrato. Né? A gente sabe, muitas vezes, eu vejo na prática, o médico acaba não fazendo contrato para algumas situações, porque o paciente acaba chegando lá e tendo um atendimento. Mas especialmente quando tu vai trabalhar para frente, com agenda, é importante ter um contrato. Então vamos lá, vamos colocar o preço, colocar as condições de pagamento, o que acontece se o paciente cancelar até determinado tempo. A gente atua com muitas clínicas e cada situação que vai acontecendo a gente vai moldando esse contrato, que vai acontecendo uma coisa nova. Então, por exemplo, às vezes o paciente marca a consulta ou o exame ou a cirurgia e aí chega perto da data e ele quer remarcar. E aí o que acontece? Ele vai pagar uma taxa pela alteração da data, porque querendo ou não, o médico, o dentista, o profissional da área da saúde, ele tem uma agenda. Como é que ele vai fazer para encaixar essa consulta lá na frente? E digo mais, se o paciente chegar um dia antes e disser que ele não vai naquela data designada, o profissional ele vai conseguir colocar outra pessoa naquela data? Então, assim, uma dica aqui, de repente, é colocar uma cláusula que tu consiga pagar um valor proporcional de alteração, ou até X dias antes eu não te cobro remarcação, ou com X dias é um percentual. Até a questão do cancelamento, vou cancelar com tantos dias antes, eu consigo te dar um desconto na multa, enfim. Coloca uma cláusula rígida que isso aí não vai acontecer, né? Bota ali, faz doer no bolso. Assim, já que a gente está falando aqui para os profissionais da área da saúde, né, normalmente a gente coloca uma cláusula dentro da legislação, mas que seja pesada e desestimulante para o cancelamento. Eu acho que esse é um ponto principal aqui. Perfeito. Mas assim, não é só o contrato. O termo de consentimento informado, ele é muito importante, né? Porque ali ele vai trazer questões para o paciente, ele é um documento que é obrigatório, e vai trazer questões para o paciente, por exemplo, sobre os riscos, os cuidados pré-operatórios, o que ele tem que fazer depois, o que pode acontecer durante uma cirurgia. Então são cuidados que têm que ser tomados. Por exemplo, outro documento,
O planejamento cirúrgico, né? Especialmente quando a gente está falando aqui da estética, do embelezamento. Olha, eu combinei aqui que eu ia fazer tal coisa contigo, eu utilizei aqui uma referência, vamos pensar em transplante capilar, por exemplo. Tem diversas coisas que podem ser feitas. Pode ser um volume maior, um volume menor, e aí na hora de combinar, é muito importante isso estar lá descrito, por escrito. Se o paciente não quiser seguir a recomendação do médico, a gente recomenda que tenha um campo que o paciente escreva por extenso, com a própria letra D, o próprio punho. Por que ele não está seguindo a recomendação do médico? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo? O médico acaba atendendo o paciente, o resultado não é entregue porque não seguiu a recomendação do médico, dentista, ou enfim, qualquer tipo de profissional da recomendação? saúde. Por exemplo, vamos falar aqui de transplante capilar, né? Se tu vai preencher uma área maior, vai ter menos densidade. E aí, se o paciente quer, muitas vezes que a linha vem até mais embaixo da testa, ele não vai conseguir preencher com o mesmo número de fios, entregar aquele mesmo volume de fios. Mas às vezes o paciente quer e aí não vai ficar como ele gostaria. Só que aí, chega na hora, se não está escrito isso no planejamento cirúrgico, como é que o médico vai provar que ele não fez, ele fez aquilo que o paciente queria? Então a gente recomenda aqui. É uma série de documentos. E aí tem outra coisa que é importante, finalizando este ponto aqui, que é a própria questão do prontuário, né? É muito importante que o médico, enfim, que o profissional da área da saúde preencha por completo o que acontece, intercorrências, enfim, tudo que foi definido e tudo que vai acontecendo no passo a passo. Se puder registrar com fotos também, antes e depois, ter isso guardado. Muitas vezes tem profissionais que trabalham na parte da estética, vai tirando fotos do primeiro dia do pós-operatório, 7 dias, 30 dias, o paciente vai encaminhando registro fotográfico disso, porque muitas vezes, sei lá, 80%, 90% dos casos não vai precisar. Mas se tiver algum problema lá na frente... É melhor que não precise. É melhor que não precise, mas se tiver um problema lá na frente, precisar demonstrar, e aí é dentro daqueles 3 fatores que a gente falou de uma cirurgia, se ela vai ter êxito ou não, que é a habilidade do médico, e ele vai comprovar isso através de tudo que foi feito, que foi colocado nesses documentos e dos registros fotográficos. E aí tem outros fatores que não dependem dele, que é a fisiologia do paciente e o pós-operatório. Então, se ele controlar o que tiver no controle dele, é grande a chance de ele não ter um revés lá na frente no processo judicial. Perfeito. Indo para os nossos encaminhamentos aqui, César e Roberto, eu acredito que uma pergunta que é muito importante, se não a melhor de todas, a cereja do bolo, por assim dizer. Que tipo de suporte vocês da Volpato oferecem para o profissional da saúde para me diminuir a carga operacional do gestor e permitir foco naquilo que interessa, que é o atendimento? Então, eu acho que é uma excelente pergunta, se não a principal, né? O que a gente identifica muito e percebe na maioria das clínicas são atividades onde os colaboradores dentro do negócio estão com desvio de função. O cara efetua a compra de material de limpeza, o cara atende o WhatsApp, o cara atende o telefone, a pessoa vai e está sempre atendendo, às vezes, uma demanda pessoal do médico, isso é muito comum. Então, a gente iniciamos um trabalho de direcionamento para que, então, a gestão aplique uma melhoria no atendimento. Uma coisa puxa a outra. Não podemos deixar de falar aqui a questão de sistemas hoje, que há uma necessidade de investimento, clínica. Hoje, aquela clínica ela está vinculada somente a um WhatsApp comercial e acha que resolve tudo através dali. Isso, conforme a clínica com muita demanda, precisa fazer um investimento, sim, em plataformas de atendimento. Existe essa parte... Vocês indicam também essas plataformas? Exatamente. Com o tempo, a gente começou a identificar algumas ferramentas que são essenciais para o desenvolvimento e melhoria de atendimento. Outro ponto para comentar aqui com relação ao atendimento, nós fizemos uma analogia de uma clínica a uma indústria, a um setor produtivo. Você tem uma capacidade produtiva, como o Ítalo, você comentou do médico. Se você marca uma agenda lá e você, por um motivo ou outro, desmarca, você ferrou aquela disponibilidade de tempo, isso você não recupera porque não volta o dia. Só um parênteses. E aí entra a questão do custo. Isso também é custo. Exato. Ou não qualidade é custo.
Exatamente. Então, essa associação que a gente faz da clínica com uma indústria, a gente mede a capacidade produtiva. Vamos pegar um exemplo de uma clínica que ela atende com consultas e com exames, né? Você vai conseguir fazer X exames por dia, por profissional, então a gente mapeia isso e começamos, através disso, uma melhoria no atendimento, uma melhoria interna no processo, onde daqui a pouco um exame que ele tomaria 30 minutos, a gente começa a mapear o tempo, reduz ele para 20, e aí começa a ampliar um pouco mais a agenda para poder disponibilizar mais tempo de atendimento, para atender mais pessoas. Então, ele é um trabalho, e eu acho que ele se apresenta ali pelo 5º, 6º mês, que a gente consegue entrar para essa parte de melhorar essa parte da gestão do atendimento. Né? Mas 6º mês. Exato, mas é complexo. Eu acho que é uma das partes mais peculiares da consultoria. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aí, estamos com tempo, né? Chegando aí a reta final. Passou rápido, né? Agora que eu vi aqui. Exato. O papo é bom, né? Exatamente, e é amplo, né? Qual o impacto jurídico de um prontuário incompleto em uma ação judicial? Essa a gente pode cortar, eu já respondi junto na anterior. Já foi a 7 a 8, isso, então essa daí cortamos. Já pode ir para 9. Posso ir para 9, então. Para fechar. Bom, a área da publicidade, vou deixar o Roberto aí. Não, então, por favor, continue. Vamos lá, então. Bem aí. Porque o marketing é hoje uma das maiores fontes de processos ético-disciplinares. Boa pergunta. Para esse segmento. Né? A gente vê hoje que cada vez mais os profissionais de diversas áreas, mas especialmente na área da saúde, usam das redes sociais. E aí a gente vê muita foto, muito Instagram, né? Muita publicidade, inclusive. E tem muita prática que acontece no mercado, e que inclusive acontece, a gente abrir agora o celular, olhar aqui, tu vai encontrar muita coisa que está em desacordo com as normas do Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica e tudo mais. E aí, assim, embora tenha recentemente vindo uma flexibilização, ampliaram-se as possibilidades do que o médico pode e não pode fazer a nível de publicidade. Nesse sentido, até um parênteses, é muito parecido com a advocacia. A gente não pode falar muitas coisas lá, o médico também tem uma série de restrições. Ainda assim, a gente vê muita coisa errada, né, na prática. Então, de um modo geral, os conselhos regionais eles fazem uma fiscalização constante, muitas vezes até a própria concorrência que faz a denúncia, né? Porque, esse cara está se destacando muito aqui, eu vou denunciar ele lá. Até tem vezes que não está errado, a gente já defendeu o caso ali que o médico respondeu, ele não estava fazendo nada errado, mas aí quando ele recebe uma denúncia, ele começa a responder no conselho, ele tem que ficar mais atento, né? Claro que de um modo geral ele tem que prestar atenção nisso, mas depois que tu passa a ser fiscalizado pelo conselho, que é uma atividade regular e ilícita que o conselho pode e até deve fazer para regular o mercado, tu acaba ficando na mira. Então, é importante ter cuidado, ter uma boa assessoria nesse sentido. Nesse caso aqui, é tanto um jurídico forte que entenda das regras para poder direcionar o teu marketing também. Porque muitas vezes o que o marketing vai querer fazer? E eu entendo o lado do marketing. Ele quer mostrar, trazer as situações mais apresentáveis, né? O que vai chamar mais atenção. Mas tem um limite aqui. E o limite é uma regra e a gente não pode transgredir as regras. Então, um exemplo clássico. Não, o antes e depois. Pode, né, Sobi? Tu vai gastar dinheiro condicional para te defender. Vai responder depois. Poder e aí pode, não deve. Tu vai passar por uma, digamos assim, daqui a pouco, tu vai chamar para si a atenção e aí qualquer coisinha vai estar sujeita à fiscalização. E muitas vezes a gente sabe que, na prática, a maior parte das vezes por desconhecimento, o profissional, uma clínica, ele vai trazer algo que não deveria ou que não poderia, mas assim, é até um erro ingênuo muitas vezes. Mas quando tu começa a trazer, por exemplo, o básico ali, que é a foto do antes e depois, não podia, agora pode. Só que o paciente não pode ser identificado, tem que ser anonimizado. E aí, tu também não pode ter prática mercantil pesada. Então, é que nem o advogado, por exemplo. O advogado não pode, eu não posso falar de um caso que eu ganhei. Mas eu posso falar, se o Alexandre não fosse meu sócio, eu posso falar de um caso dele. Então, assim, o médico também tem uma série de limites
do que ele pode e não pode fazer. E não só o médico, o profissional da saúde, cada conselho tem a sua regulação. E acaba que muitas vezes boa parte desses processos no conselho, que a gente vê mais em massa hoje, são em função disso, do marketing. Então é mais uma área que precisa de cuidado para os profissionais da saúde. Bem interessante. E passando a bola para vocês, então, para finalizar aqui, né, esse bate-papo, pensando em crescimento, economia e previsibilidade, quais são os sinais de que uma clínica precisa urgentemente de diagnóstico estratégico e reorganização financeira? Que mês nós estamos do ano? Dezembro. O que acontece geralmente em dezembro? Nada, porque está terminando o ano. Não, tem tudo. 13º, férias... Vamos pegar isso como exemplo. Aham. Tá? Metade ou total do 13º. Se a clínica ou o médico correu para o banco, já é uma prova que o ano todo ele não fez gestão. Uhum. Porque a gente sabe que o mês de novembro e dezembro são os meses mais carregados de despesas. E também ali no inicial do ano, né, tem outras coisas mais também. Então, assim, ó, se correu para o banco, é porque a coisa não foi feito bem o dever de casa. Então, por isso que justamente a controladoria, a gestão, a consultoria fiscal atua justamente para mostrar quantos são esses custos, mostrar qual é o melhor benefício que ele tem, ter toda essa gestão, entender o mapeamento da tua receita em relação ao teu mês. Tem meses que a receita vai subir, tem outros meses que a receita vai baixar, e os custos geralmente tem uma parte fixa e outra variável. A fixa, vai correr o ano inteiro da mesma maneira, só os variáveis que vão oscilar. Então é o seguinte, olha aqui, ó, se aqui eu tenho o fluxo de caixa melhora, eu tenho que também fazer essa reserva técnica para lá, para os meses que me vão faltar. É por isso que é importante ter um planejamento, né? Porque aí, quando não tem esse planejamento, sobrou demais, que de repente vou lá e compro uma Porsche. Sim. Vou dividir tudo aqui, mês que vem a gente vê. Entendeu? Então, assim... Isso é muito comum, né? Muitas vezes também, pegando essa questão trabalhista, puxa vida, se tem um planejamento, por que no final do ano, de repente, também não tem o 14º, de repente? Uhum. Olha, vamos traçar um objetivo sério, atingível, não adianta eu fazer um objetivo intangível. Sim. E dizer assim, ó, pessoal, se vocês não ajudarem a fazer com que isso aqui cresça, eu dou uma parte para vocês desse Fideliza o funcionário, que é um problema que nós temos hoje muito grande, né, Roberto e César? A rotatividade dentro das empresas hoje. Eu fiz uma hoje. ocasião, trabalho numa clínica, não citando o nome aí também, tá? A clínica é fantástica, nome maravilhoso, o produto que entregava incompatível, fora de outra realidade que não fosse a melhor. Só que os funcionários não ficavam. Turnover lá em cima. Lá em cima. Mas o que está acontecendo? Aí tu vai ver, era a questão do próprio sócio. Sim. Pegando também esse viés... Então isso também, só complementar aqui, né, César? Quanto é que custa esse turnover? Sim. Porque muitas vezes chega já, de repente, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um exemplo, tá? Já bem treinado. Outras vezes ele tem que treinar com a cultura da própria clínica. E aí isso demanda dinheiro e tempo. Daqui a pouco o cara está bem treinado, aí usou dinheiro de caixa para treinamentos. Daqui a pouco mais esse cara adquire um certo conhecimento, não tem nada que me atrai mais aqui dentro, eu vou embora, levo mais uma informação. E assim vai tendo. E a gente sabe que a gente vive um momento diferente da nossa economia, que as pessoas não querem ficar muito tempo no lugar, nem a empresa quer que ele fique muito tempo ali. Então, isso envolve a nossa questão e a questão jurídica de vocês. E uma questão do sinal também, onde que a gente identifica que precisa urgentemente numa consultoria. O pessoal associa muito a parte da nossa consultoria somente à parte financeira. E não, ela está bastante vinculada também à gestão de pessoas, né? Porque os processos, o resultado, quem move tudo são pessoas. Então, se você identificar uma clínica hoje que ela está com uma avaliação, um score ruim no Google, isso é um sinal que ela está precisando, sim, urgentemente, pela uma situação toda de coordenação interna, seja de agenda, seja de ferramenta que é necessário implementar, porque a área da saúde, isso é cultural de muito tempo, normalmente existem atrasos, né, em consultas. Então, através da consultoria, tu consegue medir. Vamos pegar uma clínica que seja de 8 profissionais.
ao final do mês você mostra, né? Olha só, Ítalo, você é profissional, você atrasou 10 consultas. César, você é profissional, você atrasou esse mês 25. O que está acontecendo? O encaminhamento dos pacientes está indo de forma incorreta, a agenda não está compatível com a sua disponibilidade. Então, isso é um sinal bastante importante, tirando, que eu acho que é extremamente, né, a questão da parte financeira, sim. Acho que são dois viés, né? A parte financeira e a parte de gestão de pessoas. Aí a gente volta na questão que é o controle dos indicadores, né? Exatamente. Que é algo tão importante, assim, seja na área contábil, a nível de consultoria, até na área jurídica também. Gente, o papo está muito bom, está interessante, a gente já até passou do tempo aqui, então queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente. Acho que o evento que a gente fez do Consultório 360, voltado para profissionais da saúde, foi um sucesso. A gente já está aí marcando um novo, né, para 2026. É spoiler aí para vocês, do primeiro trimestre, quem sabe vai sair um novo evento. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, no dia de hoje. A gente agradece. E um bate-papo muito bacana, né, Ítalo? O tempo passou rápido, né? Acredito que teremos material para mais uns 2 ou 3 podcasts, virando a noite aqui falando de direito e contabilidade, né? Tentando descomplicar esses temas aí, né? Se quiserem deixar uma mensagem final, indicar as redes sociais de vocês aí para o pessoal seguir. Sim. Não, primeiramente agradecer, nós que agradecemos essa parceria que do nada a gente deu um start aí e acabamos, né, formatando uma parceria muito bacana, sólida aí, onde o propósito é contribuir para esse segmento, né, e a gente segue à disposição, né. O Roberto aqui, um consultor já que atua também nessa área já há muitos anos, a gente tem histórias aí para ficar aí mais uns 2 podcasts aqui falando sobre esse segmento que é tão específico. Cada um, né? É de 4 horas cada um. Mas gente, tranquilo. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer poder discutir temas bastante relevantes e temas que muitas vezes estão escondidos e ninguém traz à tona essa questão. Exatamente. Esse é o objetivo, né, Roberto César, do nosso podcast. Gostaríamos que passasse aí para o pessoal as redes sociais e da Volpato, para quem quer entrar em contato com vocês, entender um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem, César. Sim. A gente, né, no Instagram, Volpato Assessoria, né? Estamos localizados em Novo Hamburgo. E agradecer aí mais uma vez pela... Perfeito. Agradecer novamente o Ítalo aqui, né, pela parceria de sempre. E aguardamos vocês aí para os próximos episódios. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Te inscreve lá no canal e siga nas nossas redes sociais @bronzatepns. Grande abraço, valeu!